ouvintes do canal Nacionalismo Progressista. Hoje vamos dar início à saga, ao primeiro episódio da série que vai abordar grandes pensadores da história do Brasil, grandes romancistas da história do Brasil, a história de grandes figuras, de pessoas que ajudaram a formar a nossa identidade cultural. E o grande pensador que eu vou abordar hoje, que vou falar sobre a vida dele, é Lima Barreto. Lima Barreto, o jornalista, o cronista, o crítico ácido de sua época, o crítico ácido da Primeira República. Lima Barreto, o autor do grande clássico Triste Fim de Policarpo Quaresma. Lima Barreto, o autor militante. Lima Barreto, o homem que denunciava o racismo estrutural da sociedade brasileira. Lima Barreto, o homem que cunhou a seguinte frase: a capacidade intelectual dos negros é levada em conta a priori, a dos brancos a posteriori. Lima Barreto. Lima Barreto, um homem que nasceu em 1881 e que morreu em 1922, bem no ano da Semana de Arte Moderna. Lima Barreto, o romancista da Primeira República, o pré-modernista. Lima Barreto nasceu no bairro das Laranjeiras, na rua Ipiranga. É muito interessante essa relação de Lima Barreto com a cidade do Rio de Janeiro, porque nos contos, nos livros do autor, ele sempre traz os bairros e as ruas do Rio para dentro das frases, para dentro das páginas e mais precisamente o subúrbio carioca e a região central da cidade. O Lima Barreto é filho de um tipógrafo e de uma professora primária. Os pais de Lima Barreto eram de família muito humilde, né, assim como o autor, e ele era neto de escravizados, de ex-escravizados, pelas duas partes, tanto pela parte da mãe quanto pela parte do pai. O afilhado do Lima Barreto era o Visconde de Ouro Preto, né? Isso ajudou o Lima Barreto a fazer o secundário no Colégio Pedro II, onde foi alvo de racismo, né? Como toda parte da sua vida, em toda a sua vida, o racismo foi uma coisa muito presente, infelizmente, e foi uma coisa que Lima Barreto sempre lutou e sempre denunciou. Ele ingressou na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde ele cursou engenharia. Lima Barreto cursou engenharia até o 3º ano do seu curso, não se formou porque o pai de Lima Barreto teve uma doença mental e acabou tendo que ser internado no sanatório, e o autor teve que cuidar dos irmãos e da família para poder ganhar o pão de cada dia, para poder botar comida na mesa. Teve que largar a engenharia. É muito interessante porque Lima Barreto, embora estivesse fazendo engenharia, não era um curso que agradava, que Lima Barreto sempre quis fazer. Ele fazia porque o pai dele queria que o filho se tornasse doutor, né? E queria que o filho fosse engenheiro. Mas Lima Barreto sempre escreveu durante esse curso de engenharia e escrevia num jornal que tinha dentro da instituição. Então sempre teve esse lado artístico. Então essa doença do pai de Lima Barreto acabou atrapalhando um pouco a sua vida acadêmica e colocou a Lima Barreto a missão de ser o chefe da família, de colocar o pão em casa. Então Lima Barreto ele fez um concurso público, virou funcionário público e ele teve a sua estreia literária em 1909. É muito legal a gente ver que a gente perdeu um engenheiro, mas ganhou um escritor, né? Essas coisas que a vida faz. E ele teve sua estreia literária em 1909. Em 1915 ele publica o primeiro livro de muito sucesso que ele teve, que foi Triste Fim de Policarpo Quaresma, que até hoje é seu maior clássico, seu maior sucesso, né? Ele era um pré-modernista muito preso ao realismo naturalista. O Lima Barreto ele tinha uma linguagem descuidada, mas uma linguagem descuidada ao escrever, que era uma linguagem proposital, era um jeito, uma marca proposital dele
fazer a sua escrita, dele fazer a sua arte, e ele fazia isso para poder trazer a atenção de todos, não só da burguesia ou dos grandes academicistas da época. Ele queria levar o romance dele e os livros dele para as camadas mais populares, para que todos pudessem entender o que estava sendo dito e se identificassem em sua escrita. Um intelectual, há um tempo atrás, falou que para você aprender português, você não deve ler Lima Barreto. Você tem que ler Lima Barreto para aprender sobre o Brasil, pela importância que Lima Barreto tem para a história, né? As coisas que ele trazia. É muito interessante, né? Então, para aprender sobre o Brasil, é preciso ler Lima Barreto, né? E Lima Barreto, pela sua vida difícil, teve que cuidar da casa muito jovem, né? Ele acabou se entregando ao álcool. O alcoolismo foi uma coisa que o acertou em cheio, e por conta do alcoolismo ele acabou também, assim como o pai, parando num sanatório, porque ele bebia muito e acabava tendo alucinações. E nessas alucinações a família de Lima Barreto acabou colocando no sanatório, onde ele presenciou coisas terríveis e escreveu sobre essas coisas. Ele tem um conjunto de escritos que foi chamado de Cemitério dos Vivos, né? Onde ele abordava essas questões, e tem um diário do hospício, um diário sobre a passagem dele no hospício, relatando coisas terríveis, como era a casa, o sanatório na época de Lima Barreto, né? Então, Lima Barreto morre aos 41 anos de idade, muito jovem, muito precoce, uma morte muito precoce. Aconteceu por causa de um surto cardíaco, um colapso cardíaco. E ele teve esse final de vida muito triste, né? Mas o que a gente tem que lembrar de Lima Barreto é que ele não era esse ser humano triste, ele era um ser humano de luta, de resistência, era um ser humano que identificava as mazelas e as lacunas brasileiras e colocava isso nos seus escritos, mostrava o Brasil da maneira que ele era. E os escritos de Lima Barreto são cada dia mais atuais. Cada dia você olha os escritos de Lima Barreto e você fala, caraca, pouca coisa mudou. Então, leiam Lima Barreto, porque Lima Barreto ajudou a fazer a cultura nacional, a cultura de um nacionalismo progressista, de um nacionalismo que tenta ser mais igualitário e transformar o Brasil numa grande nação forte e para todos. Valeu, muito obrigado. Deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe, que tem mais. Valeu.